Eu faço parte do Grupo Espírita Deus Cristo e Caridade, que fica ali na Ladeira dos Bandeirantes, sentido Brotas, né? E é engraçado que o processo para que eu pudesse hoje estar aqui foi algo bem inusitado, né? A nossa irmã Adriana estava com atividade com as pessoas parentes dela, e aí, através de um amigo meu chamado Valmir, ela me contactou para poder fazer uma atividade junto com a família dela. Eu não pude ir, mas aí a gente conversando, trocando as figurinhas, ela disse: Ah, que bom que você faz palestra, vamos convidar você para você fazer palestra, né? Então, é como tem no Evangelho, né? Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu gosto sempre de, quando eu sou chamado, fazer de tudo para poder estar presente, né? E hoje, agradecendo mais uma vez a esta casa, agradecendo a vocês por estarem aqui. Eu fico muito emocionado porque esse discípulo, né? Esse apóstolo do Cristo, ele é e foi na época alguém que fez várias mudanças. E ele foi sempre o mais escolhido por Jesus, sendo visto como aquele que é o discípulo do amor, né? Que honra, né? Ser chamado do discípulo do amor é uma coisa assim tão diferente que literalmente a gente passa a querer entender um pouco mais dessa figura. João, ele a princípio iniciou com aquele que normalmente quem leu e quem lê a Bíblia sabe que João Batista foi aquele cara muito, né? Ele tomava a palavra como a palavra tinha que ser dita, segundo ele, tinha que ser da forma clara, transparente e direta. Só que, como ele passava, João Batista, algumas pessoas ficavam mexidas. E João e Tiago sempre andavam com João Batista. João era o mais novo da família, pescador, era uma pessoa que brincava com todos, alegrava-se com todos, mas levava muito a sério a palavra de João Batista, né? E aí o que acontece? Eu trouxe essa carinha aí, gente, porque eu sou também da parte de infância e juventude, então me perdoe, eu tenho que trazer alguma coisa que faz esse mundo, né? Infantil, esse mundo da criança, e ele merece ser colocado nesse processo de criança. João Batista nasceu em Batsaida, na Galileia, e junto de seu irmão mais velho, Tiago, que eu citei aqui, foram convidados a seguir Jesus. Logo depois, os apóstolos Pedro e André. Ou seja, os quatro primeiros a seguirem Jesus foi Pedro, veio André, depois disso os dois irmãos, né, Tiago e João, né? Nesse processo aí, João, quando viu Jesus sendo batizado por João Batista, e que João Batista também ficou maravilhado, porque ele disse: Eu que deveria ser batizado pelo Senhor, né? E naquele momento, quando Jesus foi batizado, que Jesus saiu, naquele exato momento, João olhou para João, João Batista olhou para João e olhou também para Tiago e disse: É aquele que vocês devem seguir. E os dois, tipo assim, maravilhados, porque eles sabiam que o Cordeiro de Deus viria a ser anunciado por João Batista. E João Batista apontou e eles seguiram. O que acontece? Vamos ver um pouquinho das características dessa grande figura. Primeiro, a aproximação com Jesus, né? Foi íntimo, muito íntimo mesmo, fez parte do seio familiar de Jesus Cristo, né? Nossa Senhora e os outros familiares, todos estavam muito juntos, mas quem está mais junto era João. Presenciou a ressurreição da filha de Jairo, né? Não é da minha filha não, viu, gente? Da filha de Jairo, naquela época lá. Quem sabe não fui eu também, né? A gente nunca sabe.
e a angústia de Jesus no Jardim das Oliveiras, porque no Jardim das Oliveiras todos estavam presentes, mas acreditem, aqueles que estavam mais presentes eram esses quatro, e principalmente João. Sempre ele foi autorizado a estar à direita de Cristo. Bom, a mãe de João e de Tiago tinha algo que era do tipo assim, né? Ela era meio que soberba, né? Então, ela queria que, se os filhos tivessem que caminhar com Jesus, que um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus, a princípio, pelo posicionamento dela, não imaginou que iria ser dessa forma. Mas Jesus, no momento que teve a Páscoa, que teve a questão da ceia, ali vocês podem ver, né, naquele momento que tem aquela imagem, de um lado está João, do outro lado está Tiago. E Jesus ali no centro, né? Então eles foram autorizados também a estarem ao lado. Esteve junto a Simão Pedro, como eu já falei, né? Simão Pedro era outro muito próximo à realidade de João Batista. Simão Pedro falava tudo da forma como deveria ser. E aquilo também, de certa forma, entrava um pouco em debate, né? Tanto é, vejam como ele era muito forte. Quando ele viu que Jesus ia ser preso, eu estou falando agora de Simão Pedro, de Pedro, nesse exato momento, Pedro não pensou em dois tempos, cortou a orelha do soldado. Acredite que nenhum outro discípulo faria aquilo. Mas ele, pela força que ele tinha, pela forma como ele pensava, ele ocasionou aquilo, né? Só que, depois de todo esse processo, quando Pedro foi escolhido por Jesus para dar continuidade à frente, João esteve em contato literalmente com Simão. E Pedro modificou-se também. Ele foi tocado durante a sua estada com Jesus e a sua forma de conduzir as coisas também modificou-se. Escritor das mensagens de Deus. Bom, ele, naquela época, por mais que a gente não queira levar isso ao pé da palavra, mas todos eles já possuíam a mediunidade. E esse aqui era tão igual àqueles que escreviam aquilo que sentia, aquilo que ouvia e aquilo que percebia. Tanto é, na verdade, que vários discípulos de Jesus, depois do processo, né, da Bíblia, foram dados alguns animais a cada um. E João foi simbolizado como uma águia, porque, na verdade, João ele tinha uns olhos e uma percepção de tudo que acontecia, ele escrevia. Então, tudo que vocês leem na Bíblia, citado por João, tudo aquilo não teve nenhum erro que poderia ter acontecido imaginário. Ele escreveu o que ocorreu, né? 5. Morreu de causas naturais. Todos os discípulos foram caçados por Roma, né? Caçado pelos soldados romanos. E ele também foi caçado. Contudo, ele foi o único que não morreu de situações ocasionadas pelos soldados. Ele morreu de forma natural. E essa história, mais à frente, vocês vão ver algo muito lindo. Codificador e médium. Aí eu já falei, né? Escrevia com o coração e com os olhos, via e também evangelizava os animais. Bom, eu sempre gosto de estar fazendo tudo isso, gente. Essa música aqui, não sei se vocês conhecem, mas tem uma banda chamada J Quest, que não só essa banda, como outras, trazem algumas músicas. Tenham certeza que, na sua grande maioria, eles não conseguem perceber que essas músicas são introduzidas, são incentivadas, né? São orientadas pelo plano espiritual. Mas a gente vai tocar essa música aqui, tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei ela para vocês. Tá aí.
Não é de Jota Quest, não. Perdão. Vou tocar primeiro Jota Quest, depois é essa daí. Vamos lá. Primeiro Jota Quest aqui. E Jota Quest faz assim. Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar o mundo dentro pode ser melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o céu chegar, quando o céu se abrir. Saiba que eu estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Lá, 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 lá. Daqui só se leva o amor. Lá, 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 lá. Daqui só se leva o amor. Então essa música, ela retrata que João, ele conseguia não somente amar as pessoas. João, ele tinha algo diferenciado de todos os outros discípulos. E ele amava a qualquer coisa ou ser vivo, que para ele tudo era criação divina. E aí o que ocorre? Aqui, a gente vai ver essa música aqui agora, e eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, sobre ele e os animais. Aí todo mundo conhece. Quem quiser cantar comigo, cante. E cante mesmo, porque quem canta, seus males espantam, né? Então vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Vocês. Todo mundo, hein? É preciso, é preciso,
saber viver, saber viver, saber viver. Então, na verdade, quando a gente aprende a viver, a gente aprende a amar as pessoas. E nesse amor que a gente tem, a gente conduz o sentimento que emana de nosso coração e faz assim: é preciso, é preciso, é preciso saber viver, saber viver, saber viver. Passando, que o nosso horário também está passando. Opa, deixa eu ver aqui como é. Pronto, eu acho que eu posicionei aqui. A ordem para pôr fim à vida do apóstolo. Bom, como eu disse, João foi caçado, né? E nesse momento que ele foi caçado, eu não vou ficar lendo a história. Vocês querem que eu leia para vocês? Pode falar? Eu vou contar a história, tá? Que é melhor do que como sair. Ele foi caçado. Então, nesse processo dele, ele foi preso e foi levado para uma localidade aonde ele ficou evangelizando os soldados. Espera aí. Rogério, você está me dizendo que o cara foi preso, que ele foi praticamente colocado numa localidade onde as pessoas o ameaçavam, batiam e faziam essas situações? Sim, mas ainda assim, mesmo preso, ele evangelizou os soldados. E o amor, gente, ele era amor. E esse amor modificou todos aqueles que estavam ali. E quando Roma sabia que esses soldados estavam modificando, Roma pedia para trocar. Aí trocava. Trocava porque queria exatamente aqueles que fizessem com que ele negasse a Jesus Cristo. Só que a perseverança, o amor, as visões que ele tinha por ser médium, ele conseguia conquistar a todos. E mais uma vez conquistou todos aqueles outros que foram modificados. E o que acontece nesse processo? Roma disse: vamos dar um fim nesse rapaz aí, porque ele, ao invés da gente conseguir fazê-lo negar a esse tal de Jesus, e ele não quer negar, então nós vamos simplesmente matar ele. E mandou uma ordem que veio lá de cima de Roma. Quando eu falo lá de cima, gente, é as pessoas que estão acima do poder, né? É como se fosse o presidente aqui do Brasil, né? É o pessoal que está lá em cima. Ó, vá lá, mata ele. E como é que vai ser essa morte? Escreveram lá: nós queremos que seja morte tão horripilante, tão feia como a dos outros. Mas mais ainda porque ele conseguiu fazer coisas que os outros não conseguiram. Vamos queimá-lo. Mas como vamos queimá-lo? Vamos colocar um barril com petróleo, né? Na época era piche, né? A gente chamava de piche naquela época. Vamos colocar os piches. Gente, piche é o seguinte: todos os países tinham piche. E esse piche era utilizado para poder juntar as madeiras do navio, né? E os navios eram construídos e eles passavam piche ali para juntar. Só que o pessoal utilizou desse piche de uma forma como estava escaldante e disseram: joga ele dentro desse barril. Ele vai morrer. Acabou a história. Só que quando os soldados receberam a informação, ficaram todos conduídos pensando: eu vou para o inferno porque eu vou matar o filho do amor. Vamos matar João. A gente não pode fazer isso com o pai João. E naquele momento, foram para João falar: João, pediram para a gente matar você.
Só que se a gente não fizer, Roma vai mandar matar não só a nós, como também todos os nossos familiares. E João, com um sorriso lá em cima, fez: eles querem que eu morra dessa forma? Deus seja louvado, porque agora eu estarei com o Mestre amado Jesus. Gente, eu não sei se eu teria essa capacidade, não, viu? No primeiro momento que alguém me dissesse: ó, se você fizer isso, né, você... Gente, nós somos falhos demais. Mas ele simplesmente disse: não tem problema. Continue com a família de vocês, vocês fiquem tranquilos. Eu vou estar com o Mestre amado Jesus. Oh, gente, de uma visão espiritual tão grandiosa que nós não temos capacidade de ver isso. Até porque, na verdade, ele já vivia, né? Já vivia lá e cá, né? Ele, como médium, ele já vivia lá e cá, né? Já viu Jesus voltar? Pô, gente, peraí. Ele já viu Jesus depois de morto ali, mostrando que a vida é eterna, a vida continua. Estamos falando aqui também de mediunidade? Estamos, sim. E aí, vocês estão pensando, né? Sim, mas ele morreu ou não morreu? Gente, jogaram o João dentro desse barril quente e todo mundo chorando. Com um pequeno tempo, questões de alguns minutos mesmo, que era o tempo já para, né, a carne derreter e tal, eis que João sai de dentro do barril. E aí, naquele exato momento, todos ficaram olhando sem entender como é que aquilo estava acontecendo. E João estava sorrindo, porque disse: eles ainda não me querem do outro lado. Eu preciso fazer algo mais. Porque enquanto ele estava ali, ele teve também outras visões. Visões que está também em outros pontos dentro da Bíblia, né? Que fala também sobre o Apocalipse. Foi João que viu tudo isso. Quem leu a Bíblia sabe que tem lá, né? O Apocalipse de João, né? E aí o que ocorre é que quando João passa por todas essas questões de sofrimento, ele simplesmente entra nessa música e diz: ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, é pra lá que eu vou. Vocês, vai. E se quiser saber pra onde eu vou, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. Gente, toda música, ela é um mantra. Vocês já ouviram falar sobre mantra, né? Mantras são aquelas músicas, inclusive os hindus cantam muito, né? Festejam, ficam dançando. O mantra é algo que toca o coração. É algo que é pontual. Então, toda vez que a música é pequenininha e ela é tipo batida, né? Sequenciada, ela bate junto com o nosso coração. E essa aproximação faz com que, na verdade, nós conseguimos entrar num ápice espiritual muito grande. Olha só, Jota Quest, quando trouxe essa música, ele disse que foi por conta de situações que ele vivenciou dentro de casa, no lar, né? Só que se a gente aprofundar essa música aí, a gente vai perceber muito mais, principalmente com o que nós estamos falando aqui sobre João. Ó, ei, Dolph, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Se a gente olhar isso de uma forma poética, é lindo. Mas se a gente levar de uma ordem científica, a gente vai ver que isso é real. A dor não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser para a sua própria destruição.
Porque quando a gente fica dolorido, seja uma dor espiritual, seja uma dor psicológica, seja uma dor física, e ela é passageira, ainda assim essa dor não leva a nada, né? Aí ele fala também: em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Gente, se a gente não escutar essas situações, esses sentimentos, simplesmente a gente vai para onde tenha sol. Ah, mas vamos lá, né? Eu vou falar o porquê que eu coloquei também essa música aí, não só por conta da questão da dor de João, mas porque no momento do sacrifício, emoção e serenidade, né? Aí é toda aquela historinha que eu já contei para vocês, que os soldados ficam emocionados, né? Com relação à saída dele. E aí, mais uma vez, contaram para o povo lá de cima. E o pessoal ficou, como é que pode um negócio desse? Não, vamos matar ele. Rapaz, o povo estava doido querendo matar João. João precisava ser morto. E João, naquele exato momento, disseram assim: vamos fazer o seguinte, vamos libertá-lo. Gente, olha que negócio. Naquela época, todos os discípulos de Jesus, como Jesus, passaram por situações que eram situações, não só a dor física, mas a dor emocional, psicológica, era conduzidos a ter esperança e no momento da esperança, tirar a esperança. Não existe coisa pior. Como diz o ditado, a única que não deve morrer é a esperança, né? Enquanto houver esperança, existe tudo. Simples assim. E aí disseram para João: vamos libertar ele e quando ele estiver andando por aí assim, a gente vai lá e mata ele, joga ele em qualquer canto e acabou. E aí as pessoas que andavam com João já estavam chamando ele de Pai João. Só que o Pai João tinha que mudar de nome. Observem que eu não contei essa história, eu vou contar essa história para vocês, tá? João tinha que mudar de nome. E colocaram o nome de João como Pai Francisco. Colocaram o nome de João como Pai Francisco. Por quê? João tinha que cortar o cabelo totalmente careca, tinha que mudar as suas vestes, foram as vestes totalmente diferentes, tinha que mudar o nome, porque aí os soldados não iriam localizá-lo. E assim foi feito. João, mais uma vez, saiu da questão da morte por conta do amor que ele atribuía para todos que sentiam ele por perto, e essas pessoas retribuíam. A gente está vendo aí que o Sol, não sei se vocês já ouviram falar de um filme que falava sobre Irmão Sol e Irmão Lua. Quem já ouviu falar desse filme? Alguém já ouviu falar? Irmão Sol e Irmão Lua? Então, Irmão Sol era João, sabe? João era o Irmão Sol, era o pai Francisco. E aí, dizer assim: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia faz uma vida quando não houver. Rapidinho, gente, deixa eu botar a letra aqui, que eu não vou ficar olhando para trás, é totalmente contrário fazer isso para vocês. Aqui fica melhor. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não resta nem ilusão, ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá
enquanto houver sol, enquanto houver sol. Quando não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho, quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. E aí o que acontece, né? Quando houver sol, vem a questão do sacrifício, emoção, serenidade no pensamento, né? Durante o período que ele foi jogado, que ele foi transformado no Pai Francisco, isso tudo aconteceu em Éfeso. Gente, Éfeso é uma localidade muito alta e fica perto da Grécia. Na verdade, entendam, Roma invadiu todas as localidades. Todas as localidades tinham romanos, e até mesmo na Grécia. Só que foi lá que, em Éfeso, João conseguiu colocar duas, acho que foram três igrejas, é, trouxe o quarto evangelho, né, que é chamado o quarto evangelho de João, trouxe aquela música que o nosso irmão, como é o nome dele? Que era da Legião Urbana, esse Renato Russo. Renato Russo fez uma música com as palavras de João. Quem sabe talvez eu toque aqui. Eu não sei se vai dar tempo. Mas tudo isso foi feito em Éfeso. E ele viveu até os 94 anos. Bom, mas eu disse a vocês que ele agora já não se chama mais João. Agora ele se chama, qual o nome? Pai Francisco, né? Vamos lá. Opa, saiu de novo, hein? Ah, tá. Pronto, vamos lá. Ele simplesmente, como o Pai Francisco, teve, quando chegou no plano espiritual, foi dito, e está escrito, que Jesus enviaria o seu mais amado, retornando para o planeta Terra. Mas peraí, Jário.
A gente sabe que esse é uma grande realidade. Sem amor, nós não seríamos nada. Eu vou pedir a todos vocês agora a minha palestra. Eu trabalho com a música, mas é chamada de música terapia. Eu vou pedir a vocês todos que possam, nesse exato momento, me passar um pouquinho, fechem os olhos. Vocês vão fechar os olhos e, de forma bem serenamente, vão respirar. Respire, inspirar e joga para fora. Sentir a batida do coração de vocês. Eu vou pedir que vocês, nesse exato momento, comecem a imaginar uma luz lá no cérebro, né? Na nossa imaginação, uma luz, uma bolinha de luz. Agora que vocês já estão imaginando essa luz, vão colocando mais energia na luz, vão deixando essa luz aumentar e cada vez mais ela cresce e vai tomando o tamanho da nossa cabeça, como se essa luz estivesse agora na nossa cabeça, essa luz de amor. Essa luz branca, clarinha, com sol, mas aquele sol bem singelo. Só que agora vocês vão mais uma vez aumentar essa luz. E eu quero que ela alcance todo o corpo de vocês, como se estivesse envolvendo todos vocês. Deixem fluir essa energia de amor. Deixem fluir essa energia de paz. Sintam a espiritualidade maior aqui conosco. E agora que essa energia está ultrapassando a nós, eu vou pedir que vocês comecem a aumentar mais ainda, como se tivesse que alcançar todo o salão e se unindo a todas as luzes, a todos os sóis que aqui se encontram. Enquanto vocês estão fazendo isso, vivendo isso,
doando isso. Eu vou tocar essa música e vocês vão, junto com ela, compartilhando o sentimento de amor de vocês. Senhor, fazei de mim o instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim o instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vou pedir que todo mundo abra os olhos devagar, serenamente. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Continue com essa energia, mesmo vocês acordados agora. Que vocês possam levar o sol Francisco, o sol do amor, o sol da paz, para os lares de vocês. Muita paz, muito obrigado.